Oi, oi, tudo bem com você? O meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato além do normal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like, não te custa nada e me deixa muito feliz. E se você tiver um relato para me contar, é só mandar aqui embaixo, nesse e-mail que está aqui, e esse e-mail também está na descrição. E não se esqueça de também compartilhar os vídeos do canal Além do Normal para outras pessoas também conhecerem o canal. O título do relato de hoje é As Criaturas na Neblina. Esta foi uma história que aconteceu comigo próximo ao ano 2000. E eu nunca vou esquecer. O relato é um tanto longo, mas vale a pena lê-lo por inteiro. Tudo aconteceu em uma viagem de 2 semanas que fiz com a minha família. Era inverno e tínhamos ido para uma casa que é dos meus avós, no interior de São Paulo. Fomos eu, um primo, meus pais, um tio e uma tia. Não era uma casa muito grande, mas o terreno era enorme. Era uma residência embrenhada no meio do mato. Só que lá não tinha nada para fazer. A cidade ficava longe e não havia nenhuma casa vizinha. A única coisa disponível era um riacho onde dava para o nada. Colocou entre aspas. Se você não ligasse para a água gelada. Fecha aspas. E nem televisão tinha. A nossa maior diversão era uma bola de futebol. Eu e o meu primo estávamos com a mente bem ociosa. E no tempo em que não estávamos jogando bola, ficávamos conversando bobeira. Não demorou muito para as histórias de fantasmas aparecerem. Passamos um tempão vendo quem ficava mais assustado. De noite, a gente pegava pesado nas histórias. Mas, depois de 2 dias, já não conseguíamos mais nos assustar. Na metade da viagem, os adultos já estavam de saco cheio de ficar lá parados o tempo todo e resolveram sair para a cidade. Eu e o meu primo não estávamos com vontade de fazer turismo, então ficamos na casa mesmo. Como éramos 2 moleques de 16 e 17 anos, eles não viram problemas nenhum em nos deixar sozinhos. Quando anoiteceu, eles saíram e nós ficamos lá jogando baralho. O tempo foi passando, a temperatura baixando e uma neblina forte baixou na região. A névoa estava tão densa que não dava para ver nada que estivesse a 20 metros da casa. Eu fiz um comentário meio bobo sobre a situação. É numa neblina dessa que o capeta aparece. Fica chamando, fica. Pronto, o meu primo esqueceu o baralho. Foi para a janela e começou a me amolar. Eu duvido você ir lá fora. Ah, cara, não enche. Eu não vou sair nesse frio. E a conversa seguiu mais ou menos assim, pela próxima meia hora. Ele me insistindo para sair e eu sem nem um pouco de vontade. Até que ele falou: Cara, eu acho que vi algo lá fora. Como assim? Era o que ele mais falava desde que começamos a conversar sobre fantasmas. E eu nem liguei, mas ele insistiu. Cara, é sério, eu vi alguma coisa lá fora. Meu, não enche. Você está falando isso há 4 dias direto. Por que acha que eu vou acreditar agora? Aí eu olhei para a cara dele e ele estava com uma expressão meio confusa. Eu perguntei: Que foi que você está com essa cara de tacho? Eu estou falando sério, cara. Eu vi alguma coisa lá fora. Ali eu comecei a sentir que a coisa era mais séria do que parecia.
Minha primeira reação foi sair correndo pela casa e trancar as portas e janela. Quando eu tranquei a porta da cozinha, ele berrou da sala, dizendo que tinha visto de novo. Corri para a janela para ver se enxergava algo também. Meu primo já estava meio assustado, explicando que tinha visto alguma coisa lá fora umas 4 vezes e apontava para o local. Só que não dava para ver quase nada por causa da neblina. E a única luz externa é da varanda. E estava queimada. Ficamos olhando pelas janelas por mais uns 10 minutos sem ver nada. De repente ele soltou um berro. Saí correndo para ver o que estava acontecendo e encontrei ele apontando desesperadamente para fora. Ali! Ali! Eu estou vendo agora, olha lá! Eu olhei para onde ele estava apontando e o que eu vi? Exatamente, a bola. Oh, sua besta! Aquilo é a bola. Eu sei que é a bola, mas ela não estava lá. Ela rolou para lá, vinda da neblina. Comecei a pensar no que poderia ser e vi que precisávamos nos acalmar e raciocinar um pouco. Falei para ele: olha, provavelmente deve ter sido um bicho. Cachorro, gato, porco do mato. Deve ser algum animal brincando com a bola. Ele parou, pensou um pouco e não sei se acreditou ou se quis acreditar. E mesmo, deve ser algum tipo de bicho, né? Assim que aceitamos isso, nos acalmamos um pouco e começamos a zombar um do outro. É o demônio que está lá fora. Ele vai te pegar. É o Saci Pererê que vai puxar o seu pé hoje à noite. Com isso, relaxamos bastante. Foi quando eu lembrei da bola. Acho melhor a gente pegar a bola. Que ótima ideia, hein? Se for algum cachorro, provavelmente vai sumir com ela e acabará uma das únicas coisas que temos para fazer aqui. Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha a orelha. Então vai lá pegar. Olhei para ele, olhei para a bola, olhei para ele de novo, vi a bola sozinha lá fora. Olhei pela janela e não vi nada. Eu vou. Você que é um frouxo fica aí choramingando na janela. Abri a porta e saí. Fui andando até a bola, olhando para os lados com a maior atenção. Só sentia aquele frio na espinha. Cheguei na bola, peguei-a e quando ia virar para voltar, ouvi uma espécie de chiado. Quando olhei na direção do barulho, vi algo que parecia estar abaixado em 4 patas. Gato, filho da... Vai assustar a tua avó. Quando eu ia me virar para ir embora, aquilo levantou e ficou em pé nas 2 patas de trás. Olhou para mim, curvou-se um pouco como se fosse pular em cima de mim e soltou um gemido meio estranho. Eu taquei a bola com tudo naquilo e saí correndo o mais rápido que pude para casa. No meio do caminho comecei a ouvir aquilo correndo atrás de mim. E parecia que havia mais 2 vindo pelos lados. Entrei correndo sem olhar para trás. E bati a porta com tudo. De repente ouvi 3 batidas na porta, como se alguma coisa tivesse colidido contra ela. Tranquei a porta e fui para o outro canto da sala. Olhei para o meu primo e perguntei: o que foi que bateu na porta? O que foi que bateu na porta? Sei lá, cara. Você se jogou para dentro. Eu olhei para você e não vi o que bateu. O que aconteceu? Ele olhou pela janela, deu um berro e pulou para longe do vidro. Corremos para o quarto, trancamos a porta e ficamos longe da janela, que estava fechada. Ele virou para mim e perguntou: o que era aquilo? Eu olhei para a cara dele e não conseguia falar.
No resto da noite ficamos quietos. Ele não falou mais nada, nem eu. Quando os adultos chegaram, já estávamos dormindo. No dia seguinte, não contamos nada para eles. Quando saí, vi a bola murcha do outro lado da casa. Quando a peguei, estava toda rasgada e fedendo muito. Um cheiro de carniça. Mostrei a bola para o meu primo. Ele perguntou o que tinha acontecido comigo lá fora na noite anterior. E eu contei. Então perguntei o que ele tinha visto na janela depois que eu entrei. Ele disse que lá fora estava meio escuro e não deu para ver nada direito, mas viu duas coisas na frente da porta e uma já virando a esquina da casa, indo para a lateral. Das que ficaram na porta, uma estava tentando empurrá-la e a outra olhou para ele e mostrou os dentes. Eram todos tortos, pareciam que estavam podres. Aquela coisa parecia um homem pequeno, mas com uma cabeça meio desproporcional ao corpo. Um pouco maior e era de cor marrom. Depois que ele viu o bicho, berrou e pulou para longe da janela. Nós não falamos para ninguém o que tinha acontecido, porque ninguém ia acreditar mesmo. Não sei o que era aquilo, mas será que eles aparecem só com a neblina? E o relato acaba aqui. Que relato extenso. Lugar de mata sempre tem muita coisa, né? Porque tem animais, tem espíritos, coisas aconteceram ali. Muita gente nas matas, né? Levam oferendas, né? Entregam ali a sua fé, né? Vamos dizer assim. Mas é meio difícil saber o que era, né? Porque parecia um gato, mas ficou de pé. Depois parecia um homem pequeno com uma cabeça marrom. A bola no outro dia estava murcha e fedendo. É meio difícil saber. Se você sabe o que pode ser isso, deixa aí nos comentários. Não se esqueça que de segunda a sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo aqui no Além do Normal, com relatos de terror real. E sexta-feira, às 23h59, a gente tem o nosso conto de terror. Muito obrigada por assistirem até aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!